Status code é um código numérico que indica para o cliente a resposta do servidor. Tá, falei, não disse nada, né? Quem é cliente? Cliente sou eu quando faço compra. Servidor não é o servidor público? Não, não é. Calma que agora tudo vai fazer sentido. Então, assim, cliente é quem está consumindo a API. Por exemplo, quando eu acesso um site que eu vou inventar agora, usuários.com.br, eu tô fazendo uma requisição para uma API de usuários, né, um GET para uma API de usuários, para me listar aqueles usuários dessa página. Então, essa página, essa aplicação web, ela é o meu cliente. Quando eu abro o meu Postman, Insomnia, seja lá qual for o programa que eu uso, e vou fazer uma requisição, seleciono lá get, new request, e coloco lá minha API barra usuários e dou um send. Quando eu faço isso, eu o Postman, né, o programa que eu estou usando também, ele é um cliente, tudo aquilo que consome a API é um cliente. É importante que tu saiba falar bonito para te falar numa entrevista de emprego, por exemplo, né, o que é o status code, aí tu fala bonito, mas falando assim, de verdade, é isso que significa, né, é um número, é um código numérico que indica a resposta que a API vai dar para quem está consumindo ela, seja a aplicação web, seja o meu Postman, seja o que for, tá? É basicamente isso. E aí esses status codes, eles têm família, que nem a gente, eles têm família também. Por exemplo, eu tenho a família do 100, do 200, do 300, do 400 e do 500. Cada família representa um tipo de retorno, por exemplo, o mais conhecido, né? O 200 representa o sucesso. Então, toda a família 200, 201, 204, tudo isso representa que a minha requisição foi ok, foi bem sucedida. Cada código com as suas particularidades. Tem a família 100, que é uma família de informação. Daí eu tenho 100, 101, 102, 103. Mas eu acho que não é importante entrar no detalhe desses, porque sei lá, uns 5 anos que faz mais ou menos que eu testo a API, eu nunca me deparei com códigos da família 100, então a gente vai ignorar eles. Vamos direto para os mais utilizados. A família 200, que é de sucesso, como eu disse anteriormente. 200 é uma requisição, foi processada com sucesso. Por exemplo, lá no exemplo que eu dei, tá? Lá no exemplo que eu dei de eu fazer uma requisição GET para rota usuários. Retornou 200, né? Foi feita com sucesso a minha requisição. E me exibiu a listagem de usuários, me exibiu lá o nome do usuário, exibiu o e-mail dele, o endereço. Então, quando retorna 200, significa que é sucesso. E nesse caso da requisição para usuários, um GET para usuários me retornou as informações do usuário lá no meu response. 201 significa recurso criado com sucesso. Por exemplo, se eu fiz uma requisição post para essa rota usuários, retorna 201 e cadastra o usuário no banco. Então, se eu tenho uma listagem de usuários, provavelmente eu tenho um cadastro de usuários, né? Se eu tenho lá a página usuários.com.br, num lugar eu visualizo a listagem desses usuários, como eu falei antes, e eu também vou ter uma opção de cadastrar um novo usuário. Quando eu cadastro um novo usuário, provavelmente o retorno que vai me dar, se deu tudo certo, né, é 201 e esse usuário é cadastrado no banco. Por último, na família 200, eu tenho o 204, que é sem conteúdo. Por exemplo, uma requisição delete para rota usuários. Retorna 204, porém não tem nada no response. Porque eu estou fazendo uma operação que foi sucesso, mas eu não estou retornando uma listagem de usuários, eu não estou retornando um usuário, eu não estou retornando nenhuma informação. Então, isso é sem conteúdo, mas deu sucesso. Então, é 204. Depois eu tenho a família 300, que é uma família de redirecionamento. Tenho lá 301, 302. Também não vamos entrar em detalhes, porque nesses anos que eu testo a API, eu nunca me deparei com esses códigos, então vamos ignorar eles também.
Depois eu tenho a família 400. A família 400 significa que é um erro do lado do cliente, ou seja, quem está consumindo a API, que pode ser a aplicação web, o Insomnia, o Postman, enfim, quem está solicitando esse recurso. O próprio 400 significa requisição inválida, por exemplo, um campo obrigatório que não é enviado. 401 não autorizado, ou seja, necessita de login. Digamos que eu vou fazer uma requisição GET e me deu 401. Opa, eu esqueci que nessa API eu tenho que fazer um login antes de fazer essa requisição GET. Então, ou depois de um tempo esse login expira, meu login expirou, vai me dar 401 depois de um tempo, se eu tentar, mesmo tendo feito login, tentar, sei lá, meu login dura 30 minutos. 31 minutos depois eu vou tentar fazer o login, vai me dar 401. Vou tentar fazer a requisição, vai me dar 401. O login eu já fiz. 402, pagamento requerido, é mais utilizado para API de pagamentos, não se vê muito isso. 403, acesso proibido. Pode ser que eu esteja logado, mas que eu não tenha acesso àquela requisição. Digamos que eu como uma mera QA lá na página usuários.com.br, eu não tenho acesso ao cadastro de usuários, porque isso aí é para administradores do sistema. E eu não sou uma administradora do sistema, então, para post, para rota usuários, eu não tenho acesso. Então, nesse caso, daria 403, é acesso proibido. É diferente do 401, que é não autorizado. Esse, no caso, é acesso proibido. 404, recurso não encontrado, por exemplo, uma URL inválida. 405, método não permitido, uma URL lá que só tem GET, e eu tento enviar um post, por exemplo. 409, conflito. Pode ser que no meu cadastro lá de usuários eu tenha tentado cadastrar 2 usuários com o mesmo CPF, então ele vai dizer que o CPF está duplicado, e vai me dar 409. Tem um conflito aí de um CPF já existente na base, tô tentando colocar de novo, né, no cadastro de usuário. E 429, limite de requisições atingidos, perdão. Eu tenho X requisições por minuto, posso fazer X requisições por minuto, tentei fazer X mais 1, me deu 429, dizendo que excedeu o limite de requisições que eu podia fazer durante aquele período. Depois a gente entra no mais legal, que é a família 500. Depende para quem, né? Pro QA é a mais legal, pro dev é a pior família. Porque 500 significa erro, né? Acho que todo mundo já sabe. Ou não, né? Então, 500 é um erro do lado do servidor. É do lado da API esse erro. Né? Enquanto a família 400 é um erro no lado do cliente, né? No lado de quem consome a API. Esse aqui é um erro no lado do servidor. O 500 é o erro interno do servidor. É quando eu tenho uma situação que o dev não previu. Eu fiz lá um cenário, por exemplo, de enviar um body sem conteúdo, um body vazio. E daí, quando eu tentei enviar esse body vazio, ele me deu 500, ou seja, o programador não tratou esse cenário. Por isso é importante eu escrever os cenários antes do desenvolvimento, né? Eu faço refinamento, já escrevo os cenários, porque daí o programador, né, o dev sabe ali o que eu tô tramando. Então, por isso é importante escrever os cenários antes. 500, aí os outros menos comuns, 501 é não implementado, 502 gateway inválido, 503 serviço indisponível e 504 gateway timeout. Então, assim, eu vou deixar o link na descrição do vídeo de um outro vídeo que eu usei como base para gravar esse daqui. E é isso.